A aula de hoje a gente vai entender. Coisa que vocês já sabem, talvez a gente chova um pouco no molhado. Sequência de eventos que ocorrem no coração a cada ciclo cardíaco. Então, o ciclo cardíaco ele é composto de uma sístole atrial, uma sístole ventricular e a diástole dessas câmaras aí também. Diástole atrial e diástole ventricular. Daí a gente vai entender os eventos mecânicos que acontecem. Então, o que vai acontecer dentro do coração? A cada ciclo cardíaco, a gente vai ter variação da pressão dentro do coração, do funcionamento das válvulas, da atividade elétrica do coração, da pressão dentro dos vasos sanguíneos. A gente vai falar principalmente da pressão na artéria aorta, né? Mas isso, o que acontece na artéria aorta, também acontece na artéria tronco-pulmonar. Então, a gente vai ver o que acontece aqui, essas variações de pressão. E os sons cardíacos, né? As bulhas cardíacas, em que momento elas acontecem. Então, alguma coisa disso vocês já sabem, né? Mas a gente vai rever um pouco e estudar um gráfico, esse diagrama aqui. Esse diagrama, ele resume pra gente todos esses eventos mecânicos que estão acontecendo no coração. Variação de pressão, os sons, a atividade elétrica, os movimentos da câmara cardíaca. É o diagrama de... esqueci o nome dele, daqui a pouco vai aparecer. Então, olha lá, o ciclo cardíaco, que a gente vai estudar hoje, ele compreende uma sístole e uma diástole, ventricular e atrial, né? Então, cada ciclo cardíaco possui dois eventos principais. A diástole, que é o relaxamento do miocárdio, e a sístole, que é a contração desse miocárdio. E aí, aqui tem uma coisa que a gente tem que lembrar, mas que vocês também já devem ter isso em mente. Toda vez que aumenta a pressão em um local, um líquido, ele é movimentado para o local de menor pressão. Então, se aumenta a pressão aqui, o líquido vai fluir para um lado ou para o outro, né? Para o local onde tem menor pressão. Tudo bem? É a mesma coisa que acontece com o ar. O ar, ele entra e sai do nosso sistema respiratório por alterações de pressão na caixa torácica. Então, quando a gente infla o pulmão, a gente está puxando esse tecido pulmonar. Isso diminui a pressão dentro dos alvéolos pulmonares e daí puxa ar lá para dentro, porque a pressão fica menor lá dentro, fica negativa em relação à pressão atmosférica. Então o ar flui para dentro. No sentido contrário, quando a caixa torácica ela comprime o pulmão, aumenta a pressão aqui dentro e daí o ar sai do nosso sistema respiratório. Entendeu? Então aqui também é a mesma coisa. Então, para o sangue fluir, ele vai precisar dessas alterações de pressão e isso vai fazer ele seguir adiante no sistema circulatório. Aqui, diagrama de Wiggers. Parece assustador. Parece assustador. Mas, quando a gente olha parte por parte, com calma, sem ansiedade, aí a gente entende o que está acontecendo aqui. Então, vamos separar primeiro o que cada gráfico. Então, aqui tem 3 gráficos, 4, 5 no final das contas, vai. Aqui tem um, ó. Então, isso aqui é uma coisa, isso aqui é a atividade elétrica do coração, o eletrocardiograma. Tá vendo? O eletrocardiograma aqui. Aqui embaixo tem 1, 2, 3 linhas nesse gráfico que está mostrando as variações de pressão. Variação de pressão no átrio, no ventrículo e na artéria aórtica. Aqui não dá pra ver, daqui a pouco vai dar uma ampliada nessas imagens, a gente vai olhar melhor. Então aqui é a variação de pressão. Aqui embaixo, nessa linha aqui, está mostrando o momento que ocorrem as bulhas cardíacas. Então a primeira e a segunda, né? O tum-tá que a gente fala. Aqui embaixo está mostrando a alteração de volume no ventrículo. Então a alteração de volume no ventrículo. E aqui embaixo tem um diagramazinho mostrando como que está a situação do coração, né, em relação à sístole e diástole das câmaras cardíacas. E como está fluindo o sangue, ó. Tem umas flechinhas mostrando, né, para onde o sangue está fluindo. Beleza? Então ele é bem completinho, é legal para a gente entender o ciclo cardíaco. E por isso gosto de colocar ele aqui. Então a gente vai explorar todos esses eventos aí, eletrocardiograma, variação de pressão, as bulhas, as variações de volume e o que está acontecendo nas câmaras cardíacas em cada momento. Então, ó, quais são os eventos mecânicos, atividade elétrica, pressão, volume e sons que ocorrem durante o ciclo. Que droga.
PowerPoint ele não tem isso aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. Essa figurinha, ela também mostra pra gente o ciclo cardíaco. Aqui então a gente vai estudar as fases, né, as 5 fases que ocorrem durante o ciclo cardíaco. Então, nome dessas fases. Vamos colocar aqui porque ele tá meio ruim de enxergar também. Então, fases do ciclo cardíaco. Dá pra gente fazer essas fases numa tabela, tá? Eu vou primeiro fazer, deixa eu pensar, acho que eu vou fazer escrito, pra gente poder deixar isso aqui, depois a gente pensa numa tabelinha que dá pra vocês fazerem. Então, vamos começar aqui pela primeira fase do ciclo cardíaco, que é chamada aqui, né, tá no livro, isso é uma divisão didática, né? Isso aqui é chamado de final da diástole. Então, fase 1. Final da diástole. Então, o que a gente quer saber de cada um? O que a gente tem que saber de cada uma dessas fases aqui? A gente tem que saber o estado das câmaras cardíacas, então se elas estão em sístole ou em diástole. Então, estado das câmaras. Vamos colocar aqui letra A. Estado das câmaras cardíacas. Então, como que estão átrio e ventrículo no final da diástole? Nessa fase 1 aqui. Então, vejam que ambas as câmaras cardíacas estão em diástole, está tudo relaxado nesse momento. Então, tanto átrios, vou colocar só A e V, tá? Átrio e ventrículo em diástole. O que mais que a gente quer saber? Letra B. A gente quer saber do fluxo do sangue, para onde o sangue está indo. Então, fluxo do sangue, fluxo sanguíneo. Então, vejam, nesse momento B aqui, o sangue está vindo tanto das veias e entrando no átrio, quanto está passando dos átrios para os ventrículos. Tá? Então, tem sangue das veias para átrios e de átrios para ventrículos. O que mais que a gente quer saber? No C. A gente quer saber o estado das válvulas cardíacas. Estado das válvulas. Então, se está passando sangue dos átrios para os ventrículos, como que está a válvula atrioventricular? Aberta ou fechada? Aberta. Então, AV, a válvula atrioventricular, aberta. E como que está a válvula semilunar? Fechada. Fechada. Vamos colocar a letra D, eu vou colocar aqui do ladinho, ó. D. Como que tá? Tem atividade elétrica no coração nesse momento, ó? Tá tudo em diástole, ó. Então tá tudo repolarizado, esperando o próximo potencial de ação ser gerado pelo nosso sino atrial. Olha a fase 2 lá como é que tá, ó. Na fase 2 a gente tem os átrios contraindo. Então isso significa que o nosso sino atrial despolarizou e causou a contração dos átrios. Então nesse momento ali é como se a gente não tivesse atividade elétrica, na verdade não tem atividade elétrica cardíaca, tá tudo relaxado, tudo repolarizado, tá? Então vamos colocar aqui, ó, atividade, vou colocar um E assim de elétrica, tá? Atividade elétrica, um Ezinho assim, atividade elétrica. Então como que tá? Miocárdio, independente de ser atrial ou ventricular, miocárdio repolarizado. Repolarizado. Como que é mesmo o nome do potencial que fica
fica a célula do miocárdio quando ela está... não sei que você começar uma musiquinha. Foi só uma introdução. Tá alto, né? Como que tá... Como que a gente chama o potencial de repouso das células do miocárdio? Vocês estão ouvindo o que ela está falando? Potencial marca-passo, lembra? Porque toda vez que a célula chega no potencial de repouso, abre aqueles canais Fanny, lembra? Sim. Daí despolariza de novo. Então ela nunca tem as células marca-passo, elas nunca têm um potencial de repouso. Elas têm o que é chamado de potencial marca-passo. Ela está toda hora fazendo isso daqui, tá? Então a gente chama de potencial marca-passo. Então nesse momento aqui, essas células do miocárdio, elas estão nesse potencial marca-passo, que seria, né, o equivalente, entre aspas, ao potencial de repouso, só que dessas células cardíacas. Beleza? Então tá lá. Atividade elétrica, o estado das câmaras, pressão, como que tá a pressão? Vou colocar um E aqui. Como que tá a pressão dentro dos átrios nesse momento? Tá alto ou tá baixo? Baixo, ele tá relaxado, né? E dos ventrículos? Também. Nesse momento aqui tá baixa. Porque tá entrando sangue, né? Ele tá relaxadinho. Então a gente tem pressão, letra E. Então, pressão nas câmaras. O que eu coloquei no primeiro? Estado das câmaras. E diástole. Então dá pra gente pôr aqui junto, ó. Será que a gente põe junto? Diástole. Vamos fazer separado, fica melhor. Então, pressão nas câmaras. Vamos colocar pressão em átrio e ventrículo. Está baixa. Pressão baixa. Isso que permite esse fluxo do sangue ali dentro. Tudo bem? Então, são esses itens que a gente tem que preencher para cada etapa do ciclo cardíaco. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer uma tabela. Façam uma tabela assim, ó. Coloquem em cada linha, tanto faz, né? Vocês podem colocar em cada linha esses itens aqui, A, B, C, D e E. Cada linha. Então, A, B, C, D e E. E daí em cada coluna vocês colocam aqui, ó, o nome da fase. Então isso aqui é final da diástole. Aí aqui do lado é a próxima fase, que é a sístole atrial. Sístole atrial. Próxima fase, contração ventricular. Então a sístole ventricular, só que aqui é uma sístole ventricular chamada isovolumétrica. Isovolumétrica. Próxima fase aqui, ejeção ventricular. Aí coloca lá, ejeção ventricular. E a última? Relaxamento ventricular, então, relaxamento, ou a diástole, né? Relaxamento ventricular isovolumétrico. E daí depois volta